Começando mais um programa Baú Digital para toda a Paraíba, nas plataformas digitais YouTube, tvnorte.com.br e no Sistema Norte no YouTube para todo o planeta, não é isso? Em Paraíba, em toda a região, no canal 1044 e 10, Souza, Guarabira e Cajazeiras. Estamos aí em toda a Paraíba, atingindo bons índices de audiência. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. E hoje eu estou muito feliz, um programa bastante diferente, Baú Digital. Estou com os estudantes aqui de psicologia, nos honrando com sua presença e mais. Estou com ele, referência na psicologia aqui na Paraíba. O Instagram bastante movimentado. Eu digo que ele é professor, psicólogo e comunicador. Estou aqui com psicólogo clínico, neuropsicopedagogo, mestre em sociedade e cidadania, especialista em saúde mental e estratégia empresarial. Seja muito bem-vindo ao Baú Digital, Augusto Vaz. Rapaz, eu me senti agora. Foi? Prazer é todo meu, prazer muito grande poder estar aqui falando sobre alívio psíquico-emocional, que é para isso que a psicologia existe, né? Para levar a alívio daquelas coisas que a gente vive durante a vida inteira e vai acumulando, e chega uma hora que a gente precisa botar para fora, e a psicologia é muito linda nesse momento, que faz você ressignificar as coisas e entender de que você não precisa ficar escravo do seu passado. E os tempos são difíceis na saúde mental, muitos suicídios, muitas pessoas com problemas, né? Então a gente vai tentar ajudá-los. Fique aqui com a gente, mas agora eu vou abrir a câmera aqui para eles, né? Esses componentes ilustres, né? Do Baú Digital, meu companheiro de longas datas, eu digo Zé, a enciclopédia humana, Zé Renato Gadelha. Boa noite, Bug, boa noite, Paraíba, boa noite, Augusto, Isadora e todos os estudantes aqui de psicologia que estão brilhantando o programa, né, Bug? Pois é, eu nessa minha caminhada com você sou seu psicólogo há muito tempo, mas tá difícil. Vamos ver se Augusto ajuda hoje a aliviar essa alma. Olha, eu amo psicólogo, terapia, psiquiatra, eu amo estudar a mente. Eu acho que você tem paz com sua mente, você tem paz com o restante do corpo, sabe? A mente é extremamente... É o central, é o centro do controle, né? É ali, né? Eu me senti em casa. Olha só. E agora vamos abrir, logicamente, aqui os microfones aqui para a nossa lady, né? A Isadora está aqui com a gente. Isadora Lucena. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Augusto. Eu digo que é um prazer estar aqui com ele, porque ele já foi meu professor, né? Eu vou falar porque eu tinha um grande preconceito com cadeira teórica. Não vou mentir, não, principalmente de psicologia. Agora, esse cara aqui como professor, vocês não estão entendendo, não. E vale salientar que foi online, né? Online. Com uma distância muito grande, né? Eu vou chamar ele. Pois é isso aí. Aqui é o Vivaço. Ela tá falando isso agora porque não tá mais recebendo nota, porque se tivesse, ela dizia que adoraria a casa teórica. Mas o pior é que eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele, mas ele tirou assim um grande preconceito meu dessas cadeiras teóricas. Eu acho que a abordagem dos meninos estão aqui de prova. A abordagem de Augusto é assim, diferente de qualquer abordagem que o professor de cadeira teórica tem, assim, para esse tipo de assunto. Eu nasci para fazer comunicação e para conhecer pessoas como Augusto Vaz, assim. Pelo Insta, você já, meu irmão, que privilégio recebê-lo, porque muito conteúdo, ele de fato é um especialista no assunto. E a gente está aqui com os estudantes, né, do Uniesp. Queria dar as boas-vindas aqui. É o primeiro programa, eu disse a eles assim, ó, vocês estão um pouco nervosos, a gente também tá, porque é diferente para a gente. A gente vai recebê-los, para a gente é uma honra. De fato, estou aqui com Juliana Lemos, seja bem-vinda. Obrigada. Estou com Ingrid Rocha. Estou com Ingrid Rocha, estou com George Carneiro. Boa noite. Boa noite. E com Yasmin Oliveira. Boa noite, muito obrigada. Vamos embora, vamos com tudo. Eu quero vocês... Pode perguntar tudo. Eu estou aqui, juro a você, na cadeira do divã. Eu vou falar de tudo com esse homem hoje. Se prepare. Peraí. Pode perguntar tudo, não. Eu já disse a alguns dos bastidores que a verdade é que quem chamou ele foi Bug para poder fazer A verdade é que uma avaliação a gente pessoal. vai assistir uma consulta ao vivo. Isso, Zé Renato. A gente vai estar aqui só como intermediador. Vamos lá. Abra seu coração. Vamos lá, vamos logo começar sobre uma pergunta genérica. Depois eu vou dizer, essa pergunta é minha. Eu digo mesmo na cara, que não tem negócio não. Eu digo mesmo isso aqui, eu tô com problema. Pai, a gente vai aqui, a gente vai esmiuçando as coisas. Mas eu vou começar, Augusto, com uma pergunta genérica, geral, assim. Estamos vivendo
vivendo tempos difíceis mentalmente falando. Os tempos são difíceis. São difíceis. Esses tempos já vinham difíceis. E depois da pandemia, eu percebi que houve uma botada para fora, sabe? De emoções mal resolvidas, de sentimentos mal concretizados, de relacionamentos falseados. Imagina só que você saía para trabalhar, sua esposa saía para trabalhar, vocês conviviam 1 hora no máximo por dia dentro de casa, almoçava e ia dormir. Quando a pandemia chegou, você teve que pegar essa 1, 2 horas que você convivia, que você tinha assunto para conversar, às vezes cansado ia dormir, você teve que viver 24 horas. E aí, as relações que eram de verdade, elas se fortaleceram. As relações que não estavam de verdade, elas adoeceram. E isso saiu adoecendo família, amigos, um contexto social muito difícil, um contexto econômico muito difícil. Aí você junta tudo isso dentro da panela, liga o fogo e tanto bota a panela de pressão que ela explodiu. Essa conjectura que eu entendo que existe hoje em dia, que agora que a gente está começando a sentir os efeitos da pandemia que passou, agora que a gente está... Você viu o último carnaval, né? O povo estava doido para ir para a rua. Está tudo bem isso. Só que as pessoas não pararam para pensar o porquê que existia aquele frenesi de querer ir para a rua, de querer brincar, de querer extravasar. E depois do carnaval, rapaz, pelo menos o meu consultório e a procura por terapia quase que triplicou, olha bem. Foi uma depressão pós-carnaval. Rapaz, eu digo que foi um estado de euforia coletiva. Uma ressaca É moral. uma ressaca moral. É a famosa ressaca moral. Né? E olha, É pior que a física, né, Bubi? Eu conheço bem ressaca moral. E olha que eu já estou com 60 anos, já vivi muitos carnavais, eu nunca vi um pós-carnaval tão complicado. E quais eram as maiores queixas desse pós-carnaval? Sabe quando tu vai conhecer o pote e tu chega lá e vê que o pote não era tão bom quanto tu pensava? Sabe quando tu cria expectativas e que tu chega lá e vê que o carnaval já existia antes, que tu já tinha brincado, que era só uma repetição daquilo, somente o momento era diferente, que aquele momento não supriu toda aquela necessidade que estava lá? Sabe quando tu foi para um local e que tu quis viver 2 anos em 2 dias? Então, as frustrações são muito grandes. A quarta de cinzas foi de cinzas mesmo. Rapaz, eu acho que foi quarta, quinta, sexta, sábado, ainda foi um pouquinho de cinza. E ainda existe uma coisa muito grave, que é, a cada de 10 anos para cá, eu tenho visto gerações chegarem com uma incapacidade de viver frustração muito grande. As pessoas não sabem se frustrar. Não sabe levar, não. Não sabe levar, não. E não querem sentir dor também, né? Porque a dor faz parte de uma Não construção. é nem só não saber levar, não. Elas não sabem levar um sim um cara de mais ou menos. Já surta, já não quer, já é insatisfeito. O patamar tem que ser um sim, bem sim, e tudo prontinho na mão. Então, E é uma geração que se diz livre, né? mas eles são livres. Eles são livres. Mas isso é um problema. Eles são livres para a alegria, mas não livres para a frustração e para a tristeza. Não sabem conviver com tristeza, não sabem conviver com medo e não sabem conviver com não posso agora. É tudo agora. Agora. Mas se fosse na geração da gente, que o pai dizia, depois a gente compra. Meu amigo, a geração... Vale. Mas eu acho que está precisando voltar. Né? Eu quero escutar a Isadora, também quero escutar os estudantes, porque afinal de contas a gente está falando sobre carnaval, sobre juventude e sobre entrega. A entrega tem uma consequência. Você, quando se entrega a alguém, em todos os sentidos, no sentido físico, onde você se dedica de uma maneira carinhosa, sem ao menos tocar na pessoa, é uma entrega. Então, é uma atenção, é uma entrega. Então, Deixa eu inverter o papel aqui e te fazer uma pergunta. Se tu planta um pé de jaca, tu vai colher o quê? se eu planto o pé de jaca, eu colho o quê? Vai colher o quê? Jaca. Jaca. Tem como você colher coco? Não. Pronto. É sobre isso que a gente está falando. A gente tem que saber que toda ação provoca uma reação. E se eu plantar pitomba, aquela pitombeira ela pode, no máximo, nem dar fruto. Mas se der pitomba, não vai dar jaca, não vai dar goiaba. O problema é que as pessoas hoje em dia, e eu não estou falando agora só de uma geração específica, eu estou falando do contexto social, as pessoas querem plantar um pé de jaca e nesse pé colher goiaba, jaca, banana, tudo que é possível.
As pessoas não entendem que, inclusive, para essa semente germinar, ela precisa ser colocada em terra fértil, ser regada, cuidar para aquela plantinha pequenininha fique frondosa e só depois de um tempo colher. O que a pandemia era para ter desacelerado, acelerou cada vez mais. Acelerou. E acelerou, inclusive, a gente dentro de casa com isso aqui direto. A gente tornou isso aqui o nosso melhor amigo. E, na verdade, isso aqui pode ser uma ferramenta para a gente startar um monte de coisa, mas não amigo. É verdade, é verdade. Eu queria agora escutar os estudantes que estão aqui com a gente. Fique à vontade para interagir com a gente. Aqui o professor Augusto, pode dizer as broncas pessoais, as broncas gerais aí. Fique à vontade. Tem um amigo meu. Amigo meu. Vamos embora. Essa oportunidade, vocês estudam com eles? São alunos deles, todos ou não? Sim. São? Sim. Então aqui já estão em casa, Somos né? alunos. Então estão em casa, né? Vamos Já lá. passaram, eu ainda estou no meu processo É. também. A minha pergunta vai ser em relação ao que ele estava falando. Eu acredito que o imediatismo tem muito a ver, está muito ligado com a questão das redes sociais em si, mas a questão da frustração tem a ver também com a criação, a superproteção. Inclusive, eu postei um vídeo hoje no meu canal do Instagram falando exatamente sobre frustração. Dizendo que é um dos maiores presentes que os pais e os cuidadores podem fazer com seus filhos, é permitir que eles se frustrem. Não é que a gente, como pai, como mãe, como cuidador, vai forçar essa frustração. Porque as frustrações, elas acontecem na vida naturalmente. E a gente precisa deixar que as crianças, elas resolvam suas próprias frustrações. Ela precisa criar o ócio. Uma criança que fica muito no celular, ela delega para o celular ou para as pessoas a obrigação de resolver o problema dela. Existe um triângulo que eu geralmente digo que é assim. Existe o tédio. Esse tédio gera frustração e essa frustração vai fazer você ser criativo. Você vai inventar um brinquedo, você vai sair, você vai conversar, você vai ficar. E aí completa esse triângulo que é ócio, tédio, frustração, resolução de frustração com a criatividade. Isso faz com que o cérebro aprenda a criar possibilidades para você. Possibilidades de lidar com o término de um namoro, possibilidade de lidar com uma nota baixa, possibilidade de lidar com um não que o seu pai e sua mãe lhe deu, possibilidade de criar uma brincadeira nova, de saber quais são os seus limites. O celular ele faz assim, você está no tédio. E aí você vem para cá e ele resolve o seu tédio. Então você não se frustra. E o celular ele impede que você vá criar coisas. Então no celular você já tem pronto, você já tem a arminha pronta, você já tem o joguinho pronto. A única coisa que você vai fazer é conduzir aquilo ali e uma criatividade conduzida. Não é uma criatividade livre. Essa coisa que você está falando Isso é ruim? Isso é interessante. Porque, por exemplo, na época da gente, se a gente quisesse ver tal programa, tal desenho, tinha que ser naquela hora. Hoje a criança é a qualquer hora. Ou então, se a gente perdeu, deixava frustrado, e agora só amanhã. A criança, a hora que ela quiser, ela abre o joguinho dela, ela abre o programa dela. Ela maratona, ela não tem tempo de esperar vir o próximo capítulo, ela maratona. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é uma possibilidade que isso pode acontecer. O grande problema é que as pessoas só querem uma única vertente e rouba do cérebro a capacidade de ter várias vertentes à sua disposição. Gera bloqueio mental. Nossa, uma atrofia mental. Esse é o problema. Atrofia o cérebro, porque, inclusive, meus alunos de psicologia, né, eles lembram que a gente, para ser inteligente, a gente precisa ter 4 itens, que é eu aprender, depois apreender, compreender e adaptar-se facilmente. Eu aprendo, depois eu preciso guardar o que eu aprendi, depois eu preciso entender o que eu aprendi e depois eu vou usar aquilo livremente. Se eu só aprendo e mexer aqui, a minha vida vai ser só aqui. Jorge? Boa noite a todos. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui participando desse querido professor. Infelizmente eu não posso ter aula dele mais. Aí eu, em vez disso, estou indo atrás do expulso dele. Mas eu acho que é maravilhoso. Não quero estragar. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Show de bola. Ainda sobre as plataformas digitais em geral,
é possível o celular, qualquer plataforma digital, desencadear um transtorno mental? E como é que a psicologia lida com isso? Eu não acredito que uma plataforma digital pode desencadear um transtorno mental. Se você já tem isso potencializado em você, talvez a dependência de uma plataforma, ela pode fazer com que você crie uma dependência afetiva, emocional. Ela pode fazer com que você desencadeie um transtorno fóbico, de gerar medo. O que a gente precisa entender é que a simples luzinha aqui, ela afeta o nosso cérebro consideravelmente. Por exemplo, você sabia que se você deitar na cama para dormir, ligar o celular e fixar o olho por 30 segundos, você vai ter redução do seu sono de 40 minutos? Você só vai explicado. Você só vai conduzir, você dorme, mas você só vai ter qualidade de sono após 40 minutos. Tem que parar 1 hora antes, né? Dormir. Uns 40 minutos antes, e você realmente entrar em estado de limpeza cerebral, onde você reza, medita, onde você pensa sobre sua vida. Pode ler? Pode, se for a leitura for no papel e não tiver uma iluminação muito grande. O problema é que essa luz aqui, ela tem efeito diretamente na glândula pineal, que é a que libera o hormônio para sono profundo. Então essa minha glândula tá lascada, porque tá cheia de luz. Pois então. Eu durmo com esse celular, eu não indico de jeito nenhum. Escuta a recomendação, inclusive vou a orientação e com certeza... Então, George, observe, para criar um transtorno mental em você, o celular não tem esse poder, mas ele pode fazer com que você fique dependente, ele pode fazer com que você fique antissocial, né? Ele pode criar em você condições muito ruins de vida, e aí essas condições podem gerar depressão e podem... Boa noite. Boa noite. Você falou uma coisa muito certa, realmente. A nossa geração, a gente quer acelerar muito, a gente é muito empolgado, a gente acaba sofrendo as consequências de uma forma assim mais profunda, muitas vezes, né? Então, assim, eu tenho uma dúvida em questão, até em relação à nossa convivência mesmo conjunta, de como é que a gente pode lidar com esse processo da forma que ele é, mas da nossa velocidade. E é possível ter esses resultados na velocidade que eu quero? Eu tenho muitas dificuldades, sabe, Juliana, de entender esse negócio, o que eu quero. O que eu quero tá válido, é sobre isso. Agora, eu preciso entender que eu não vivo no mundo do que eu quero, eu vivo no mundo do que eu quero, do que ele quer, do que ele quer, do que ela quer. E essa somatória do que nós queremos precisa ser aprendido, né? É por isso que a gente nasce num contexto familiar, tem que dividir, onde a criança tem que sair daquela fase, é meu, não dou. Tem etapas para aprender isso. E se eu aprendo isso, o que eu quero está validado, mas não só o que eu quero. Essa coisa muito rápida, se tu pensar direitinho, nada na vida é tão rápido assim. Você é gerada, você passa pelo menos 8, 9 meses. Se você nascer antes, você sofre um pouquinho para poder respirar bem, mas você passa 9 meses sendo gerado, depois você leva quase 1 ano depois para andar, depois você leva mais um tempo para correr, você leva até 3 anos para você falar direitinho. Esses processos nossos, os processos humanos, eles são processos de etapas. Não é? Você aprende a ser inteligente, você aprende a memorizar, você aprende a perceber, você aprende a memorizar. É um monte de coisa, né, que a gente vai aprendendo e a gente só vai ter um start de maioridade aos 18 anos. Olha só como o ser humano tem um tempo grande para desenvolver consciência, né, que é um atributo claro nosso. Somente aos 21 é que a gente o cérebro está considerado relativamente maduro. Só aos 25 é que ele está maduro e vamos dizer que é aos 30 que a gente sente que a maturidade chegou, se desenvolveu. Né? Então nós somos seres de processos lentos. Se a gente quiser atropelar isso, a gente paga consequências rápidas. Eu quero falar com você, antes da estudante Ingrid, né? Eu quero falar da crise dos 40. Eu acho que eu estou passando pela crise dos 40. Você foi até o 30. Aí eu estou na crise dos 40. Mas estou numa crise da moléstia.
Vamos logo agendar, viu? Eu já pedi isso, viu? Pois eu vou dizer como é que é essa crise dos 40. Ingrid, fica à vontade. Boa noite. A minha dúvida mais em questão assim, da questão da virtualização dos relacionamentos. A gente tem um crescimento muito grande das pessoas cada vez mais virtualizadas e perdendo aquele contato físico que é tão importante, presencial e tudo mais. Como a gente, como psicólogo, pode ajudar um paciente que chega assim, tá, de forma extremamente introvertida, sem socialização física, que é tão importante, né? E como a gente poderia ajudar essas pessoas a tentar sair mais desse certo conforto que tem em casa, porque pode acabar gerando alguns tipos de problemas, como depressão, essa solidão e tudo mais. Então, como a gente, como psicólogo, poderia ajudar pessoas a sair desse âmbito? Eu vou ter muito cuidado para responder essa pergunta, porque depois das crises dos 40, eu entrei na crise dos 50 e agora estou na crise dos 60. Essa crise dos 40. E eu sou uma pessoa que vivi relações afetivas, seja em que âmbito for, presencial. Né? Eu sou de Campina Grande e a gente saía do colégio para ir para a ponta do colégio das Jamas para a gente sair e a gente se encontrava presencialmente e era um frenesi isso. A gente frio na barriga, o converso no converso, isso era muito bom. Eu também não sou aquela pessoa que sou contra os relacionamentos virtuais, porque isso hoje faz parte da nossa vida. Nós precisamos saber nos relacionar. Não estou acostumado, não. Agora, o grande problema é quando a gente só quer ter aquele tipo de relacionamento, sabe? Quando eu perco novamente a habilidade de conquistar, de olhar no olho, de pegar na mão, de sentir o cheiro, porque isso é condição nata para se sentir atração física, se sentir o tesão, se sentir afetivamente ligado. Eu tenho casos em consultório de que pessoas chegam depois de 3, 4 anos, eu tive um paciente que tinha 3 anos e pouco de relacionamento virtual e que só virtual. A princípio era a distância que impedia, mas depois eles se acostumaram tanto nesse mundo de que o medo de se conhecer e não dar certo. Porque É a frustração. A frustração. Porque observa, as pessoas começam a ter uma ligação afetiva e emocional tão forte, uma emoção tão boa quando encontram, que eles passaram a ter medo de se encontrar presencialmente e simplesmente não rolar a química. Porque isso pode acontecer. Eu posso estar totalmente ligado a você virtualmente e quando eu encontrar, teu cheiro não me satisfaz, o teu toque não me satisfaz, o teu beijo, porque a gente sabe que isso tudo rola, né? Às vezes você conhece uma pessoa numa festa e você diz assim, eita, não, estou lá em casa. E você chega perto e quando você conversa 10 minutos, você diz assim, vai-te embora. Todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa de não bateu, porque química corporal é química corporal. Então, o que acontece? O que me incomoda nisso e o que eu tenho visto que traz muitos prejuízos mentais é exatamente o eu só vou ter esse tipo de relação. E aí isso me enclausura, me fecha, me prende a viver experiências vivenciais reais. Aonde, caramba, um abraço bem dado, um dia de tristeza, ou aquele abraço de saudade que você aperta e que você não quer desgrudar mais, aquele beijo que você beija e que de repente você se sente. Parece um vulcão que sai. Eu não sei se sua avó dizia isso, a minha avó dizia como é que vocês me ajudam. Vocês são mais jovens, mas Diego vai me ajudar ali. Como é que é? Como é que é? Esquenta em cima? É beijo em cima e esquenta Embaixo. Minha avó dizia. Vovó dizia isso. Vovó dizia. As minhas primas, né? É feito panela, o negócio assim, tem um trocadilho aí. Minha avó dizia assim, as minhas primas mais novas, meu filho, quando você beijar, que beijar em cima, esquentar em braço, você dá um empurrão e sai correndo. Pode que é cilada. Pode, porque o negócio tá bom. Então eu acho que é importante, sabe, a gente parar e pensar que o equilíbrio, ele é a grande sacada da vida, sabe? A gente não nasceu para ser feliz todo o tempo, nem para ser triste todo o tempo. A maior parte da vida a gente vai estar ali, numa vida tranquila, equilibrada, e buscar esse equilíbrio em todos os aspectos. Conheço uma pessoa virtualmente, começa a me relacionar o mais rápido possível. Vamos promover esse encontro, porque senão acontece com esse paciente meu que depois de 3 anos e meio conheceu a pessoa e a pessoa era real, não era fake, era uma pessoa real,
Mas simplesmente com 2 dias juntos, ele não suportava mais estar perto dela. Meu Deus. E ela veio embora, morar aqui para ficar com ele. E aí? É complicado. Eu acho que é arriscar demais. Sabe? Acho que é arriscar demais. Eu vou pegar antes de Isadora, eu vou pegar o gancho, porque eu ia fazer essa pergunta separada. Você vê que a gente não combinou nada, né? A gente falou sobre relacionamento, mas eu acho que você tem... Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não. Vocês vão sacar na hora. Mas não é não. Doutor Augusto, eu acho que às vezes falta, eu vi no seu Instagram, você falando um tema muito importante, coragem. Então, você precisa de coragem para se relacionar. Vamos lá? Bora. Depois eu quero falar de uma coisa totalmente diferente. Mas a minha pergunta era a coragem de encerrar ciclos. Eita, pronto. Eu acho que é o que falta em muita gente. Principalmente na questão de relacionamento. Coragem no geral. Coragem é fruto de frustração. Quanto mais... Gente, olha, por favor, eu não estou querendo dizer que você tem que se frustrar o dia inteiro, não. Estou querendo dizer que quando a frustração chegar, você precisa olhar para ela como uma possibilidade de treinamento, de você aprender. Então, uma pessoa porque a frustração vai vir na sua vida. Não tem para onde correr. Quando ela vier, se você não fugir dela, e você, inclusive, pedir ajuda para aprender a resolver aquela frustração, você vai ficando fortalecido. E a coragem vem. Porque quando eu tenho medo de terminar um relacionamento, o que é que vai acontecer? Por quê? É porque eu tenho medo do que aquela pessoa vai ficar pensando em mim. Isso aí é uma vontade fraca. Não é? Por exemplo, se eu gosto tanto de uma pessoa... O comodismo entra nesse meio. É porque, na verdade, vamos imaginar, eu namoro com você, a gente se gosta muito, mas a gente percebeu que o nosso gostar deixou de ser o gostar de casal. Mas se eu faço assim uma admiração, eu não quero te machucar. Então eu fico com medo de dizer a você a verdade para não te machucar. E eu não paro para pensar que eu não te dizer a verdade vai fazer com que eu te machuque muito mais com o tempo que você está perdendo comigo. Quando eu aprendo a ter coragem e de dizer assim, olha, nossa relação terminou aqui. Quem sabe a gente pode ficar ali, mas eu preciso ser verdadeiro para me respeitar com a minha vida. Tu pode até no momento não gostar, ficar frustrado porque tu não quer terminar comigo, mas lá na frente vai dizer assim, caramba, Augusto ele pode ter sido que for, mas verdadeiro comigo ele foi. E aí eu vou dizer para você, não existe coisa que tenha mais força na vida do que a verdade. Olha, a verdade ela pode arrebentar com você, mas ela arrebenta para construir de novo. A mentira, ela arrebenta e deixa você no buraco. Outra frase aí, ó. É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida toda. Não é isso? Agora você falou... Coragem. Você percebe que as coisas se ligam? Para ter coragem, eu preciso me frustrar, para aprender a me frustrar, para a coragem vir. E essa coragem, ela vai me levar a tudo isso. Você falou... Você respondeu a pergunta de Isadora sobre fechar o ciclo. Inclusive, eu quero também, depois adentrar isso, eu quero também a participação de todos os estudantes, mas a coragem de iniciar o ciclo. A coragem de iniciar um relacionamento. Inclusive, está me faltando essa coragem. Eu vou dizer logo aqui, está me faltando essa coragem. Essa foi pessoal. Essa foi pessoal. Às vezes falta o passo. Eu não estou conseguindo dar o passo. Eu estou achando que a gente vai responder isso no próximo bloco. Não é dele. Os bastidores. Ele fez só assim, ó. Foi. 1 minuto. Olha, queria agradecer a presença de Juliana Lemos, Ingrid Rocha, Yasmin Oliveira e George Carneiro, estudantes de psicologia, abrilhantando esse programa, dando aquele tempero diferente. O mestre aqui, Augusto, psicólogo, professor do Uniesp, Zé Renato, Ingrid, a gente volta já para toda a Paraíba. VAP. A vida é o mundo em movimento e a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba.
atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta. 3022 5050. H-Ball. Você nunca viu igual. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. Os investimentos do governo da Paraíba em segurança estão deixando a nossa polícia mais preparada e a nossa gente mais protegida. A sensação de segurança faz parte do trabalho da Polícia Militar. Quanto melhor a sensação de segurança, mais satisfeito fica o policial militar. Com novos veículos de busca e salvamento, equipamentos e tecnologia, os policiais e bombeiros estão trabalhando com mais eficiência e agilidade. A evolução é constante, por isso a população se sente mais segura. Aí sim, esta é a segurança do governo da Paraíba. Estamos de volta com o Baú Digital para toda a Paraíba, canal 10, canal Karatê 4 e canal 10, Souza, Guarabira e Cajazeiras e região. Para todo o Brasil, como o Zé Renato muito bem diz, no YouTube aí para todo o planeta, no Sistema Norte, no YouTube e no www.tvnorte.com.br. Estamos aqui com os estudantes e com o professor, mestre de psicologia, Dr. Augusto, não é isso? E estamos num programa maravilhoso e a gente vai agora, Isadora foi agora para o Bloco Central, ela vai trazer uma matéria diretamente do Uniesp, lá falando sobre direito de família. Isadora, é contigo. Pois é, Bug, Zé Renato, estou aqui de frente para o auditório executivo da Uniesp, onde está acontecendo o 4º seminário de Direito da Família do Uniesp, com as palestras de desafios e avanços no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, com o promotor João Arlindo Correia Neto, e a pejotização do patrimônio da família e as dificuldades encontradas nas partilhas com o advogado Rodrigo Toscano de Brito. A gente vai chamar agora a professora Renata Torres, que é a organizadora desse evento, para dar uma palavrinha com a gente e vocês verão mais imagens do que está acontecendo aqui dentro do auditório. Estamos aqui agora com a doutora Renata Torres, professora do curso de Direito, e a gente vai perguntar para ela qual que é a importância, doutora, desse evento que está acontecendo aqui hoje no auditório para todos os estudantes, e fala um pouquinho também do direito da família, né, que tem muita gente que não sabe. Isso. Então, o direito de família, ele é um direito que ele resolve os conflitos familiares. Tudo relacionado às famílias, as divergências que existem entre casais, entre mãe e filho, né, ex-marido e ex-mulher, questão de pensão de alimentos, guarda de menores, partilha de bens, tudo isso são temas recorrentes na sociedade e que nós, advogados e professores, temos essa missão social de esclarecer a população e os alunos de direito principalmente sobre esses temas tão recorrentes e tão essenciais, tão necessários à sociedade de um modo geral. Então, esse seminário de Direito de Família, que já é o 4º ano, desse seminário, é o 4º seminário de Direito de Família do Uniesp, né? Nós temos como parceiro o IBDFAM, nós temos como parceiros a Caixa de Assistência dos Advogados, a Academia Paraibana de Letras Jurídicas, e são órgãos de suma importância, né? Órgãos de suma importância para a sociedade de modo geral, não apenas para a área jurídica. E, assim, o nosso objetivo é esclarecer, realmente, os nossos alunos conscientizados, para que a gente evite situações como, por exemplo, a gente está tendo uma palestra
sobre a violência familiar. A próxima palestra vai ser sobre a questão da partilha de bens e seus conflitos. Então, assim, o nosso objetivo é esse e faremos o melhor sempre para os nossos alunos e para a sociedade de modo geral. Com certeza. Muito obrigada, doutora Renata. Ela agora vai voltar lá para o auditório que está lotado de estudantes. E que seja um grande evento, um sucesso e vamos para o próximo ano, não é mesmo? Muito obrigada. Se Deus quiser, mais muitos anos ainda. Estamos de volta aqui com o Balde Digital. Isadora, no Bloco Central, muito obrigado pela matéria, falando sobre direito de família. E voltando aqui nos estúdios com o professor Augusto, como é que o cara cria coragem para dar o primeiro passo no relacionamento? Diga aí, que eu acho que eu perdi com o tempo. Tô na crise. Tô na crise dos 40. O ser humano, ele é um ser de aprendizagem. Então, se eu fui aprendendo à medida em que eu fui crescendo, startar algo, meiar algo e findar algo, vai ser algo tranquilo para mim. Isso não quer dizer que quando eu estou afim de uma pessoa, isso vai ser assim que eu vou super tranquilo, eu posso ir nervoso, eu posso ir agitado, mas se eu sei que é aquilo que eu tenho que fazer, eu vou. E eu enfrento. O grande problema não é coragem de startar, é coragem de enfrentar. Jorge, é contigo? Eu queria pegar um gancho com esse assunto e perguntar para Augusto, pedir para ele fazer uma relação disso com a autoestima. Para você startar esse ciclo, para você ter essa coragem, está diretamente relacionado com a autoestima? Diretamente relacionado à autoestima. Isso tem total ligação com a autoestima. Porque a autoestima é uma capacidade subjetiva que você tem de avaliar você, avaliar sua coragem, avaliar seu humor, avaliar sua competência. Então, quando a minha avaliação de mim mesmo é uma avaliação de que eu sou fraco, incompetente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma coragem cortada, como a gente chama. Eu vou ter uma coragem de pensar, eu vou ter coragem de planejar, mas eu não tenho coragem de ação. Então, eu me considero incompetente, socialmente, de conquistar alguém. Então, toda vez que eu me interessar por alguém, e muitas vezes, mesmo essa pessoa me dando todos os sinais que está afim de mim, eu tenho uma autoestima tão baixa que eu acho que aquela pessoa vai me dar fora. Então, eu recuo. E uma vez que eu recuei, recuar a segunda vez fica mais fácil. E se eu for, e essa pessoa me der um não, eu vou tomar aquele não como o fim da minha vida. Eu não vou tomar aquele não como uma possibilidade. Toda vez que eu lhe faço um pedido, eu posso ter um sim, um não e um talvez. E não há problema nenhum se você não se interessar por mim. Tá tudo certo. Agora, a minha frustração de não aceitar que você não me queira, aí é o ponto da questão. Agora, Augusto, e aquelas pessoas que, quando acaba um relacionamento ainda gostando, foi outra pessoa que acabou. Aí procura sempre uma pessoa do mesmo jeito. É igualzinha àquela. Como é que faz isso? Porque às vezes passam pessoas boas na vida, não, mas não é igual àquela, eu não quero não. Tu sabe o que é que eu penso? Fica sempre comparando, né? Mas tu conhece alguém assim? Eu conheço. Bastante. Eu senti uma ligação aqui direta, sabe? Estou entendendo. O que eu penso é o seguinte: todas as vezes que eu me relaciono com alguém e que esta relação termina, como eu não sou máquina, que eu aperto um botão e eu passo para o próximo, é muito interessante que a gente passe um tempinho dando um tempo sozinho, sabe? Tem pessoas que saem da relação, entram noutra, aliás, nem termina, já começa a outra. E isso, nós somos seres que precisamos ter início, meio e fim. Nosso cérebro, ele precisa disso. Tudo que se inicia precisa meiar e findar. Para outro ter início, isso aqui tem que ser findado. Se eu inicio antes disso aqui findar, o cérebro nunca. Eu queria isso. Yasmin, conta. Boa noite. É só um pequeno comentário em relação à frustração, porque me veio muito na mente a questão da sua aula. O senhor foca muito nesse sentido, e não é no sentido da gente agradecer por estar passando um momento de dor, de frustração, mas no sentido de que é nas nossas frustrações, é nos nossos piores momentos que a gente tira os maiores aprendizados. Então, é justamente isso, não é que eu estou aqui para falar que a gente vai se frustrar e realmente a gente vai. A gente não vai achar bom, não, a gente não vai. Mas se a gente fizer essa pequena reflexão, a gente vai entender sim que
nosso maior aprendizado, nossos maiores crescimentos foram, sim, nos piores momentos da nossa vida e faz parte da nossa construção e de tudo que a gente é hoje. Olha, se eu chegar no patamar de agradecer por aquele momento difícil, eu acho que isso é um estado elevado de eu não consegui sair da cabeça. Quando eu estou sofrendo, eu sofro e eu gosto de dizer que estou sofrendo, eu choro, às vezes esperneio, mas eu não arredo o pé da cara. Às vezes eu sofro tanto que o sofrimento não sai de mim, ele fica brigando. Parece que ele tá bom já, mas eu já sofri demais, tá bom, dá um tempo. É fogo. É porque você fica chamando o sofrimento de o meu sofrimento. Eu estou chamando o sofrimento que está aqui. Verdade. Ele alimenta, ele dá carinho. Bota uma música pra roer, toma um esquinho, aí pronto. Aí tu acha que o sofrimento quer ir embora? Não quer nada. Agraciado desse jeito. Ó, eu tenho uma frase antes de Ingrid, tá aqui do meu lado. Olha, Ingrid, Isadora e Yasmin, eu vou ficar louco desse programa. Eu vou ficar doido, eu já atrapalho os nomes. Ó, e tem uma frase muito que eu já disse até a minha psicóloga, eu ainda não entrei em terapia com ela, mas entrei com a doutora Renata Toscano. Ela já está encomendada já. Eu já vou fazer já. Calma, viu, doutora? A gente chega lá. Como botar em prática essa frase? O passado passou, o futuro é mistério e vive o presente. Como é que bota em prática essa palavra que todo mundo diz, tal, mas é difícil fazer. A resposta está na frase. Mas é botar em prática. Obsesso. É botar em prática. Eu sempre digo essa frase, mas o passado para mim encarna. Aí vem a questão da comparação. Vamos ver. Você deixa o passado encarnar. É uma decisão tua. Minha. Então, não é que o passado encarna. Você deixa o passado encarnar. Chama. E fica lembrando e fica remoendo, como dizem, moendo. Exatamente. O passado, ele é passado, ele não volta. Ele só tem poder de se tornar presente se você evocá-lo na memória. Então, quanto mais eu ressignifico o passado para entender que ele está lá e que eu preciso viver o hoje, olha, hoje, eu vivendo muito bem hoje, o meu passado, porque hoje vai ser passado amanhã, não vai? Se eu viver muito bem hoje, o meu passado vai ser massa, eu não preciso remoer. Se eu viver muito bem hoje, a possibilidade de eu ter um futuro planejado e programado é muito grande. Então o segredo é vive o hoje. Quando o passado bater na porta, você conversa 10 minutos com ele, você diz assim, ó, o negócio é o seguinte, Fica no teu canto. fica quieta e fica lá. Agora o problema é quando este passado volta em forma de culpa. Quando ele volta em forma de remorso. Aí isso sim precisa buscar um processo terapêutico para aprender a ressignificar. Porque culpa é culpa. Culpa só sai quando você ou se sente perdoado ou você perdoa. E aí não tem história. Tal da culpa é profundo. E buscar no presente não fazer mais nada para você se sentir culpado. Culpa, ressentimento, é um terreno perigosíssimo. Que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas Ingrid, a gente vai entrar daqui a pouco. Ingrid. Pegando o gancho na fala da Isadora também e na Tuba também, eu tô com dúvida com 2 pontos, assim, na questão do início dos relacionamentos, a gente falou um pouco no começo, que às vezes é difícil as pessoas receberem não. Então, como que essa geração de hoje vai conseguir lidar com a frustração de receber um não, ou de ter essa coragem, de fato, de ir lá atrás de uma pessoa já sabendo que primeiro vai ser rejeitado? É que, na verdade, hoje em dia eu vejo, eu não vou limitar isso somente a geração, não. Eu vou limitar as pessoas que estão vivendo hoje. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, ou elas sabem receber não demais e se conformam, e se martirizam e se subjugam. Estou tendo um complexo de inferioridade com uma baixa autoestima muito grande. Ou elas não sabem receber não e elas se tornam agressivas. Agressivas no sentido de você vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. Então eu vejo esses 2 polos. E eu, particularmente, não acredito em extremos. Extremos, para mim, é para ir de vez em quando. Eu posso me alegrar muito, mas logo eu volto para o meu equilíbrio. Eu posso me entristecer muito e eu logo volto para o meu equilíbrio. A vida, você recebe uma boa quantidade de sim e você recebe uma boa quantidade de não. Mas se você somar os sims que você recebe e os nãos que você recebe, isso vai dar mais ou menos uns 40% os 2 juntos. Você vai ter uns 60% de hora que você nem vai ter sim nem não, que você está batalhando para conquistar esse sim e se arriscando para não receber os nãos. Então quem vive de extremo vai ter uma perda de identidade
muito grande, uma perda de tempo muito grande, porque aí sim vai viver do passado e viver do futuro, esquecendo de viver presente. Porque tem tanta gente que sabe que está vivendo uma relação tóxica e não consegue sair dela. Isso chama-se dependência emocional. A gente se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. Às vezes a gente prefere estar no que é ruim, mas é lá que a gente se sente seguro, porque a gente só sabe ver aquilo. A pessoa me enrola, me engana, me trai, não me valoriza, mas a pessoa diz assim, mas pelo menos eu tenho alguém. Então eu chamo isso de defasagem e de necessidade de validação. Conheço algumas pessoas assim. Eu conheço um balaio. Nesse caso, só Conheço que é só acompanhado. É uma porção de pessoas. A gente fala em autoestima, equilíbrio. Não sabe ser só, não sabe ser exato. Mas antes da minha pergunta, eu vou estudando. Logicamente, Juliana está aqui. Vou dar a minha opinião feminina agora, assim, do Opa. lugar da mulher, e eu acredito que uma frase muito forte é a questão da perda de identidade. O resultado da pressão social exercida sobre cada um de nós, né, tanto os homens como nós mulheres, resulta muitas vezes em um sobretempo que a gente acaba ultrapassando e que faz com que, infelizmente, a maioria das pessoas estão perdendo a sua identidade de uma forma muito superficial, se envolvendo muitas vezes com pessoas que não se envolveriam, fazendo coisas que talvez nunca fariam se não fosse por essa questão, né, de existir esse relógio social, que existe um tempo para tudo, e se existe, como é que funciona esse tempo? Onde que as pessoas estão se perdendo tão facilmente, e como é que eu faço para me encontrar? Nossa, que pergunta massa, Ju. Eu acredito que existe tempo para as coisas. Eu só não acredito que esse tempo é igual para todo mundo. Tem pessoas que são mais urgentes e mais rápidas por temperamento, tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas, e o tempo de cada pessoa modifica. O grande problema é que quando a gente se relaciona com alguém que não tem o nosso tempo e que essa pessoa exige que a gente tenha o tempo dela, o que é que vai acontecer? A gente vai se sentir agredido, a gente vai se sentir ultrajado, e quando eu preciso acompanhar o teu tempo e aquele tempo não é meu, eu perco minha identidade temporal e eu passo a me sentir uma pessoa coadjuvante, sabe? O outro me lidera sempre, e eu acredito que nós podemos liderar em alguns momentos e ser liderados do outro, mas eu nunca posso ceder o protagonismo da minha vida. O protagonismo da minha vida é meu. Juliana não pode me protagonizar. Juliana vai protagonizar ela. Quando eu não respeito o tempo de Juliana, eu estou dizendo, Juliana, você não serve para ser protagonista. Eu vou dizer a você o que é que você tem, precisa e deve fazer quando eu disser. Então isso é muito perigoso, isso rouba a sua identidade, isso rouba a sua característica como ser humano único e exclusivo. E aí eu costumo dizer o seguinte, sabe, Ju? Se Deus te criou desse jeito, quem sou eu para dizer que tudo isso está errado? Eu vou agora puxar para o meu... né, Zé Renato? A sardinha para o meu lado. De novo. Eu tenho celular, eu sou um cara da tecnologia também, mas é baú digital, está explicando aqui o professor Augusto, que eu sou muito baú ainda, gosto de escrever, gosto de pegar, gosto de livro, gosto de ler, entendeu? Então, isso aqui eu gosto de utilizar. Mas eu estou com uma dificuldade grande de me relacionar com as pessoas hoje em dia, porque eu tô primeiro numa troca de geração, assim, às vezes você quando está solteiro, aí você mescla a sua geração com a geração outra que está vindo. E a outra muito digitalizada, é muito digital. Então, e esse celular tem uma de teoria da beleza e da felicidade aqui, que esse mundo é um paraíso. Todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é lindo. Cada filtro, quando o cara vai ver, meu amigo, ou a mulher vai ver, o cara vai ver a realidade do negócio. Então, resultado, eu queria saber as relações nesse mundo digital. Como ter uma relação à moda antiga, nesse mundo digital, dessa teoria vasta da felicidade, de falsa felicidade, que isso aqui muitas vezes vende. Tu quer que eu responda para a agradar ou responda a Bota e jogue duríssimo. Eu costumo dizer que essa relação à moda antiga ela não vai existir mais. Porque o mundo ele se transforma. Agora, que a gente precisa ter uma relação somente digital, isso também é outro extremo que
que também isso não funciona. Isso pode funcionar por um tempo, mas isso não funciona. O que eu entendo é que as pessoas hoje, elas casam antes de namorar. É muito doido isso, sabe? É muito doido isso. É assim, as pessoas, elas se encontram, elas se beijam, elas se abraçam, elas transam e elas passam a ter bom dia, boa tarde, boa noite toda hora e parece que com 2 dias já são íntimos e depois elas namoram. Então, para mim, isso chama-se alterar as ordens sequenciais. Eu estou exatamente nessa alteração. Então, o que eu entendo é, e aqui não vai puritanismo, não vai nada. Estou dizendo o seguinte, nós precisamos, começo é começo, meio é meio e fim é fim. Respeitar os processos, né? Precisamos. Então, observe, se você entende que você quer ter uma relação duradoura com alguém, isso quer ser namoro, amizade, você precisa dar tempo, sabe? É conhecer, é entender, é saber o que é que está rolando ali. Eu estava até fazendo um workshop que a gente teve esse final de semana, de autoestima, eu estava dizendo assim, o grande problema é que você conhece uma pessoa, hoje daqui a 3 dias você está chamando de amigo. E aí a pessoa escuta você dizendo assim, meu amigo, e ela vai cobrar que você tenha atitudes de amigo. O que é que um amigo faz? O amigo pensa em voz alta, o amigo faz favor, o amigo só corre na... E aí com 2 dias você chama de amigo, com 3 dias o cara quer que você empreste 10 mil. Então, cuidado. Você conhece hoje, essa pessoa é sua conhecida. Pode ter rolado uma afinidade grande, pode. O famoso amigo de farra. Esse aí. E não é nem amigo, é colega. Exato. Né? Então, observe, dá acesso ao que é de César. É preciso entender, e a psicologia deixa muito claro isso, que existe um tempo para você perceber que você realmente ama aquela pessoa. Ninguém ama com menos de 6 meses. Esse negócio de amor à primeira vista, gente, isso não existe. Isso é atração, tesão, química à primeira vista, existe paixão, mas amor, para amar, eu preciso conhecer, eu preciso confiar, eu preciso confidenciar, e isso com menos de 6 meses não acontece. Augusto, eu vou ser direto. Eu sou um cara muito transparente no balde digital, sou um cara que não me escondo. Para que essa pressa de transar? Para que essa pressa que estamos vivendo de transar? Porque é o seguinte, o cara sai na noite, tem que transar. Eu discordo. Eu discordo completamente dessa teoria. Para que essa pressa de se entregar, sabe? Além de transar, tem que ter uma performance de filme pornô. É sobre isso. E as pessoas esquecem que o filme pornô é gravado e editado 10 mil vezes. Né? Eu acho que essas regras fixas, elas são muito ruins para a gente. Você pode conhecer uma pessoa hoje que tem vontade de ter uma relação sexual, isso é um direito seu e você decide a fazer isso ou não. Agora, o que não pode é ser uma regra para todo mundo e em toda a relação. E hoje em dia você não precisa nem sair, porque hoje tem aplicativo. Você vai lá e já vai direto. Então aí você percebe que isso há uma corrosão de relacionamentos. Existe uma corrosão de relacionamento. É padrão. Eu conheço você hoje, se eu não fiz o que você quer, eu não me encaixo naquilo. Já se corta uma possibilidade de desenvolver uma relação que possa subsistir, né? Até mesmo de amizade. Porque não é todo mundo que você conhece que você quer namorar. Aliás, a grande maioria das pessoas que a gente conhece, a gente não quer namorar. E acaba você, por carência, se envolvendo, né? Tem um envolvimento físico e depois fica mais difícil de ir terminando, porque a carência toca, o apego chega. Sabe, eu acho que a gente... Eu penso isso. Eu não sei se eu estou certo, não. Mas eu acho que eu ainda vou ficar vivo para ver isso. Eu estou vendo que daqui a alguns 10, 20 anos vai ter um boom muito grande nisso e que a gente vai voltar a algumas coisas que os nossos avós viviam. Olha bem, eu preciso ir para o intervalo, não queria interromper, porque está demais a entrevista, queria mais agradecer ao Augusto, a todos os estudantes. Eu vou voltar com o George, que é o estudante que está aqui com a gente de psicologia, mas depois do break aqui, do break comercial, o professor Augusto dando uma aula de conselhos, dicas, dando ferramentas para você sobreviver nesse mundo tão difícil de hoje em dia. É isso? O mundo digital e o mundo real.
É isso aqui? Muita propaganda enganosa, viu? A gente volta já já. É VaptVup. Fique com a gente. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Dá gosto de ver como a Praça de Intermares ficou linda, com espaço para esportes, playgrounds e muito mais. Esse lugar faz bem pra gente, pro corpo e pra mente. Tem mais! O Parque Paraíba 3 já foi entregue, o 4 está quase pronto e a Praça de Cruz das Armas também. Eu tô em casa, saio, vou caminhar tanto à noite como pela manhã, bato papo, faz amizade. Viu aí? Esta é a qualidade de vida do governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento. E a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta 3022 5050. HBOL, você nunca viu igual. Tava difícil demais para mim enxergar. Fiz a cirurgia, eu abri o olho, eu já vi tudo. Falei, eu disse, Deus é maravilhoso, eu tô enxergando. Esperei muito por esse dia, agora é só olhar para frente e ser feliz. É isso que o Opera Paraíba faz. Acaba com a espera das cirurgias e transforma vidas. Já foram realizadas mais de 38 mil cirurgias. Só este ano foram mais de 7 mil, superando todas as metas. O Opera Paraíba já salvou milhares de vidas e hoje é um programa referência no país. Viu? Esta é a saúde do governo da Paraíba. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. Estamos de volta com o Balde Digital para toda a Paraíba, para todo o Brasil, como o Zé Renato muito disse, para todo o planeta. No Sistema Norte.com.br, no Sistema Norte no YouTube, canal 1044 e 10 Guarabira, Souza e Cajazeiras. Obrigado demais pela audiência, pelo carinho. A gente tem interação também, algumas perguntas, e eu fiquei de voltar aqui, depois de a gente apimentar, né? Esquentar esse programa. Jorge, é contigo, a bola está contigo. Professor, a gente falou sobre imediatismo sexual, imediatismo emocional, relacionamento tóxico, perda de identidade, coragem, autoestima. A gente falou sobre todas essas coisas. A minha pergunta é pensando nos espectadores. É possível uma pessoa tratar para ter uma vida mais equilibrada todos esses problemas em consultório? Sim. O consultório de psicologia, eu costumo dizer que ele é um mundo dentro de um mundo. As pessoas acham que vão para o consultório de psicologia para se curar. Ela até pode receber a cura lá. Mas nós psicólogos não curamos ninguém. Nós cuidamos das pessoas. E é por isso que eu optei em fazer psicologia. Porque eu gosto muito de cuidar das pessoas, principalmente quando elas estão doentes ou abaladas emocionalmente. No consultório de psicologia, você pode trazer todas as queixas que você possa imaginar
você pode aprender a ser verdadeiro, você pode aprender a ser inteligente, você pode aprender a ser um melhor homem, uma melhor mulher, você pode aprender a ser um melhor ser humano. No consultório de psicologia, você pode ressignificar conceitos que atrasam sua vida e você nem sabe que aquilo atrasa. No consultório de psicologia, você pode aprender a lidar com pessoas, aprender que você nem sempre precisa estar certo. No consultório de psicologia, você pode aprender a saber respeitar as pessoas como elas são. Porque quando eu quero mudar alguém, na verdade, eu preciso me mudar. Porque se o que o outro faz me agride, na verdade, o outro está vivendo. Eu tenho que mudar aquela agressão que eu espelho no outro. Então, o consultório de psicologia que trata transtornos, eu cuido de pessoas transtornadas, eu cuido de pessoas que o povo diz que são normais, eu cuido de pessoas que estão sofrendo, eu cuido inclusive de pessoas que são felizes demais e essa felicidade é tão demais que acaba atrapalhando as pessoas. Então, eu cuido de excessos. Então, eu costumo dizer o seguinte, a psicologia ela é fantasticamente linda. E eu aprendi a amar a psicologia fazendo terapia. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu vim fazer psicologia quando eu tinha 38 anos. Foi quando eu descobri aquilo que eu nasci para ser. Né? E eu costumo dizer que existe uma vida de Augusto antes da psicologia, antes da terapia, depois da terapia. Se eu não tivesse feito terapia, eu hoje seria uma das pessoas mais feias que esse mundo tem. Muito bem. Sem medo de errar. Muito bem. Obrigado. A Isadora? Uma aula, né, Isadora? Não, Nossa, eu voltei agora. Chacoalha, né, Isadora? Renovou, né, Isadora? Eu quero mudar totalmente o assunto agora. Vai, que vontade. Existe uma área da psicologia que me interessa assim, porque eu sou muito de assistir série sobre esse assunto, de psicopata. Eu também, 2. Eu assisti um filme recente agora, porque eu não consigo entender. Assim, eu acho que nem a psicologia explica o que se passa na cabeça do psicopata. A gente tenta. Eu assisti um filme esses dias, na verdade, assim, séries e filmes. Cada o psicopata ele age de uma forma diferente. Só que esse último que eu assisti agora foi assim, ele conseguia se superar de tantas maneiras que eu olhei e disse, gente, pelo amor de Deus, existe aquele livro Mentes Perigosas, que eu disse assim, eu preciso ler aquele livro, porque eu tenho que ter uma explicação. Aí eu lhe pergunto, como que funciona essa cabeça do psicopata? Eu acho que não existe uma fórmula, né? Primeiro a gente precisa entender que essa ideia de psicopata, que todo psicopata mata, é um serial killer, isso não procede. Existe uma categoria de psicopatas que são serial killers e que usam a sua inteligência para isso. Mas existem todos os tipos de manifestações psicopatas possíveis. Por exemplo, eu posso ter um psicopata que o desejo dele é fazer você sofrer por amor a ele. Eu já conheci o psicopata porque ele tinha 18 mulheres numa única cidade e o grande desejo dele era que todas corressem atrás dele e ele saía fazendo ela ficar apaixonada e ele mantinha ela apaixonada mesmo dizendo para ela que não queria mais ela, e ele ia fazendo isso nesse ciclo, e o grande foco dele era fazer essas mulheres sofrerem o mais profundo possível, se rastejar o pé dele, implorar o amor dele. Uma espécie de vício? Isso é transtorno mental mesmo. A psicopatia é um transtorno mental. A gente pode chamar de vício uma coisa que é simples. Isso aí é perversão mesmo. Augusto, e a pessoa nasce psicopata ou existe algum gatilho assim que está dentro de você e do nada aparece? Existe ainda um grande conflito na ciência. O que se pode dizer hoje é que existe uma classificação de pessoas que nascem com a predisposição genética da vida. Isso não significa que aquela pessoa vai desenvolver a psicopatia.
Mas dependendo do ambiente onde aquela pessoa vive, aquilo pode estar. Mas existe um outro lado da ciência que diz também que mesmo que uma pessoa que não tem essa predisposição genética, dependendo da forma agressiva que aquela pessoa viveu na infância, de abuso, de estupro, de abandono, de humilhação. Existem algumas pesquisas que mostram que as mentes psicopatas elas foram desenvolvidas por humilhação, que ainda se diz que é uma das únicas reações que o cérebro humano não consegue superar, quando você é muito humilhado e humilhado constantemente. Então, não existe uma única vertente de que a ciência tem, mas existem algumas vertentes da possibilidade de uma mente transformar em forma de psicopata. Zé, eu quero pegar esse gancho do assunto mais, assim, mais sério, né? Logicamente que todos os pontos que nós abordamos aqui são sérios, né? Mas esse realmente, de fato, é. E a gente falou aqui nos bastidores sobre eu digo os termos são esses mesmo, o canalha, o ladrão, o bandido da Brás Company, né? Ele teve agora, que o Zé Renato disse nos bastidores, que foi um médico, um advogado? Não, um empresário de Campinas. O empresário de Campinas se acometeu de suicídio. Eu quero falar essas pessoas que estão extremamente depressivas, do grupo, dessas pessoas que investiram, pai de família, de pequeno, médio, grande porte, estão aí numa depressão terrível, né? Inclusive tendo esse índice aí aumentado de suicídio, sabe? Você se vê perdido diante de um canalha desse da Brás Company, né? Tá aí fugido, foragido, vai ser preso, se Deus quiser. Como é que lidar com isso? E também em relação do suicídio. Talvez essa seja a pergunta mais difícil de responder nesse momento que a gente tem. Porque não existe uma fórmula e uma regra. Primeiro precisa olhar essa pessoa que está sofrendo e ver qual é a tolerância que ela tem a sofrimento. Eu conheço pessoas que têm uma resiliência danada. A pessoa é uma perda atrás da outra e a pessoa consegue aguentar. Isso, né? A gente diz assim, fulano é pau do ganhador, né? E tem pessoas que são frágeis. O que eu acredito é que nesse momento a não negação da dor é a melhor coisa, sabe? É eu chamar essa pessoa, conversar com essa pessoa, mostrar solidariedade. A solidariedade tem um poder gigante, sabe? É aquela pessoa que estava por cima e que de repente foi lá para baixo e aqueles amigos, os melhores amigos, se colocar perto e oferecer o ombro para estar junto, apesar dele. Essa rede solidária de deixar a pessoa ser o que ela é, sofrer o que ela precisa, de poder se revoltar, de poder botar para fora, isso vai trazer uma sanidade mental muito grande. Agora, nesse caso, eu acredito que essa pessoa precisa de uma intervenção psicológica muito precisa. Séria, né? Você, Gírido? Ela falou sobre psicopatia e eu lembrei que eu vi há um tempo atrás a questão do narcisismo também, que está bem alta. E eu vi assim que existe alguma relação entre pessoas narcisistas e psicopatas e tem até certos tipos de diferenças entre eles. Então, quais seriam essas diferenças assim mais acentuadas entre o psicopata e o narcisista? Vocês não querem me interromper. São dois transtornos que têm alguns comportamentos parecidos, mas eles são diferentes. Uma personalidade narcisista é aquela pessoa que se olha no espelho, sabe? É que Narciso acha feio no espelho, ele só acha bonito ele, só gosta dele, ele ou ela são o cara, e é isso. Não, Narciso morreu definhando, parece. Então, é sobre isso. E o transtorno de personalidade narcisista é aquele transtorno em que a pessoa tem embesbizada, sabe? Mas ela ainda tem um pouco de empatia. Ela ainda consegue sentir alegria em alguns momentos pelo sucesso do outro, em escala muito pequenininha. O psicopata não. O psicopata ele tem ausência de empatia total. Não tem remorso nem nada. Não, remorso nenhum. Inclusive, o psicopata ele é tão psicopata que ele gosta que as pessoas descubram os seus próprios crimes. Ele o prazer dele, a pessoa diz, mas o psicopata não sente nada, ele sente pra ele. Ele sente prazer de ser um grande, ele tem megalomania. Por que eles são tão inteligentes? Porque eles têm as emoções cortadas. O serial killer famoso, que era o Zodíaco dos Estados Unidos, da década de 60, ele mandava
para a polícia publicar Pra no divulgar. jornal os enigmas para ver se descobriu quem ele era. Quem ele descobriu. Todo psicopata serial killer ele tem prazer em ser descoberto. Uma das séries que eu assisti, ele fazia a mesma coisa, assim, no final de matar, e fazia a mesma coisa com todas as vítimas. Pra deixar uma marca registrada, pra todo mundo saber que era ele que estava ali. Então, no transtorno de psicopatia, existe um prazer muito grande em ser descoberto, em ser considerado o maior, o psicopata, seja na área que for, ele é perverso. Ele é perverso mesmo. Seja em matar, seja em mentir, seja em fugir, seja em passar 2, 3 anos arquitetando, tirar tudo que você tem. Né? E ele vai tirar tudo que você tem, não é porque ele tem prazer em ter dinheiro, é porque ele tem prazer em ver você. O prazer dele é ver você sofrer. Por exemplo, alguns estupradores psicopatas, quando eles estão estuprando a vítima, se a vítima demonstra prazer, ele para. Ele para. O que ele quer ver é o sofrimento daquela pessoa, é a agonia daquela pessoa. O narcisista não chega a ser tanto assim, ele é só vaidoso, enmesquizado e vaidoso ao extremo. Né? A gente precisava assim de uns 10 problemas. Não, mas não fique tranquilo que a gente já vai bater lá a carteira, já fazer o contrato, né, Diego? Tá tudo certo aí, já tá tudo certo aqui, conversa de bastidores, vai ser aqui, a gente só vai ver o período. Agora, saúde mental com Augusto Vaz. Agora vamos combinar que a psicologia é É demais. demais. Você começa a mexer nesse Eu fico fascinado. Nem fundo igual o ar. Eu fico fascinado. Vamos voltar aqui para o cuidado consigo, né? Não, ainda não. Essa é do Instagram dele, que eu adorei com as palavras que ele disse lá, os conselhos, né? Como é olhar bem direitinho para você? Toda sexta-feira, às 20 horas, eu tenho uma live. Sexta-feira agora vai ser sobre frustração. Eu achei lindo, vou olhar bem direitinho para você. Mas semana passada, o desenvolvedor ele para vocês, você ia ver publicitária, e eu depois eu mesmo fiquei rindo depois que eu achei arretado. Mas eu acredito que esse é a maior sacada que o ser humano tem na vida, é ele aprender a se olhar como ele é, a se olhar com carinho, a se olhar com honestidade, a se olhar com vontade, se aceitar mesmo, né? A dizer assim, caramba, tu tá fazendo umas coisinhas que não é legal. E por que tu tá fazendo isso? Porque tá falando de mim. Aí quando falar, eu tenho que intervir, né? Pensar, sabe? É um dos maiores privilégios que o ser humano tem. E quando ele libera esse privilégio para outra pessoa fazer por ele vira marionete, sabe? Ele vira desenho animado. Quando alguém começa a pensar por você, e quando alguém começa a determinar o que você é, o que você gosta, o que você pensa, você vira marionete, sabe? Você vira um bichinho que as pessoas programam. E eu acho isso muito perigoso, entende? Então, quando eu digo assim, olha direitinho para você, é que se faça um carinho, sabe? Se olhe, se permita ser quem você é, mesmo que isso desagrade os outros, sabe? É melhor desagradar o outro do que desagradar você mesmo. É melhor isso. Pois é, isso é muito importante, essa questão de cuidar direitinho de você, porque eu lido muito com a famosíssima frase ressaca moral. Tem uma ressaca moral violentíssima. 2 meses para falar da ressaca moral. Inclusive, eu acho que esse termo é meu, viu? Esse termo não... Significa que a gente não está olhando direitinho pra gente. Isso não é isso. Por isso que eu me identifiquei na hora. Por isso que eu me identifiquei na hora. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o próximo bloco. Quero demais a interação de todos vocês aqui. Pode ficar à vontade, a casa é de vocês. Sinta-se à vontade. Só levanta a mão, eu interrompo vocês que mandam aqui. Certo? Vocês e o professor Augusto. E a gente volta já com o Balde Digital
para toda Paraíba, canal 10, 44, canal 10, Souza, Cajazeiras e Guarabira, sistemonorte.com.br e no YouTube, Sistema Norte. Vão lá, se inscrevam, sininho e tal, vejam a gente. Obrigado demais, Paraíba. Patos, a gente tá atingindo tudo. Patos, Catolé do Rocha, Campina Grande, João Pessoa, tudo. Obrigado, a gente tá chegando em todo cantinho ainda. É da TV de vocês, na TV, nas plataformas digitais. Obrigado pelo carinho e pela audiência desse programa. É isso. Isso que me abastece. Trazer o professor Augusto, que late desse tamanho do entrevistado. Diego, obrigado, viu? Vamos junto, né? É não. Ô, rapaz, infelizmente. Então a gente corta aí. Eu vi ele dizer e fiquei quieto. É. Pois é, eu tô sendo informado aqui no ponto. Não, volta Voltando pro início. Então, pronto, encerre, né? Então eu queria agradecer. A gente tá chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a palavra de todos, né? E quero já deixar que não foi de propósito que ela lançou o tema de psicopatia, mas acredito que em junho a gente vai ter um curso sobre psicopatia. Ele já está programado. E esse curso não é para psicólogos, esse curso é para todo mundo. Então já fique antenado que lá no Instagram daqui a pouco eu vou estar divulgando. Nós vamos passar um sábado estudando sobre psicopatia, sobre como isso acontece, como isso propaga. Né? E em setembro a gente vai ter um curso sobre ansiedade, como vencê-la. Aí, Gugu. Rapaz, eu não vou me furtar uma pergunta, não, se a Renata se despeça, mas eu vou ter que perguntar. Bora lá. Ele tá aqui, ó. Mas é uma pergunta, depois a gente se despede. Tá preparado? Essa vale R$100, eu fico. Como viver o presente sem ficar ansioso com o futuro e arrependido do passado? A primeira coisa que você vai fazer é entender que passado não existe mais e que futuro ainda está por vir. E que se você entender que o seu presente é hoje e o que você puder fazer hoje para melhorar sua vida, você faça agora. O que não dá, deixa quando der. Sobre isso. Agradecer aqui a presença de alguns dos alunos. Eu espero que aí nosso público tenha saído, como eu já dizia, um pouco mais aliviado. Queria demais agradecer ao professor Augusto, né, pela presença, pela aula, pelos conselhos, pelas dicas, pelas ferramentas. Um programa como esse que me deixa muito substanciado, querer fazer mais e mais. Esse programa é divertido, é entretenimento, mas também é ajudar você que está aí do outro lado. Obrigado demais, Deus abençoe, até o próximo programa. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Dá gosto de ver como a Praça de Intermares ficou linda, com espaço para esportes, playgrounds e muito mais. Esse lugar faz bem pra gente, pro corpo e pra mente. Tem mais! O Parque Paraíba 3 já foi entregue, o 4 tá quase pronto e a Praça de Cruz das Armas também. Eu tô em casa, saio, vou caminhar tanto à noite como pela manhã, bato papo, faz amizade. Viu aí? Esta é a qualidade de vida do governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento. E a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL.
o mais moderno Hospital de Olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta. 3022 5050. H-Bol. Você nunca viu igual. Tava difícil demais para mim enxergar. Fiz a cirurgia, eu abri o olho, eu já vi tudo. Falei, eu disse, Deus é maravilhoso, estou enxergando. Esperei muito por esse dia, agora é só olhar para frente e ser feliz. É isso que o Opera Paraíba faz. Acaba com a espera das cirurgias e transforma vidas. Já foram realizadas mais de 38 mil cirurgias. Só este ano foram mais de 7 mil, superando todas as metas. O Opera Paraíba já salvou milhares de vidas e hoje é um programa referência no país. Viu? Esta é a saúde do governo da Paraíba. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais.